Olá, bom dia. A TV Assembleia transmite ao vivo a partir de agora a reunião da Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra presidir mais essa sessão ordinária da nossa Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Cumprimento o nosso vice-presidente da comissão, o deputado Pablo Muribeca. Cumprimento a Bianca, assessora da superintendência, que nos visita hoje. Cumprimento mais uma vez o Tenório, está sempre aqui presente conosco na comissão, na Casa Civil, representando o governo. A Samila, supervisora de projetos da Superintendência de Cachoeiro do Itapemirim, seja muito bem-vinda. E daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Márcio Cleiton da Silva, nosso superintendente regional de saúde de Cachoeiro, da região sul, que vai nos brindar aí com uma apresentação sobre a condição da saúde na região sul. Gostaria de mais uma vez dar bom dia a todos que nos assistem pela TV Alice, da Alice, a todos os colaboradores e a todos os visitantes. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas. Atas da 9ª reunião ordinária. Dispenso a leitura da ata, considero aprovada e solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia aos deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito a supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. E-mail do senhor Ulisses Reis, gerente do Ecossistema de Saúde e Relações Institucionais da Roche, empresa farmacêutica, informando que o procedimento, o medicamento Ridisplan 075, pó para solução oral para atrofia muscular espinhal, foi incluído no Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, tornando público através da portaria conjunto número 7, de 18 de maio de 2023. Ciente, é a Secretaria da Comissão. Ofício número 213 de 2023, do excelentíssimo senhor Vanderlei de Moraes Faria, vereador da Câmara Municipal de Iguaçuí, solicitando que esta comissão realize visita técnica das ETAs de Iguaçuí, localizadas no Morro do Cristo Redentor e nos distritos de São Pedro de Rates e São Tiago, que tem por objetivo apresentar as reais condições em que se encontram os reservatórios de captação de água, que é distribuída para a população do município de Iguaçuí. Ciente, é a Secretaria da Comissão. Proposições recebidas não houve no período, proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período, proposições sobrestadas não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. A Comissão de Saúde recebe a visita do senhor Márcio Cleiton da Silva, superintendente regional de saúde de Cachoeiro do Itapemirim, para discorrer sobre o tema os serviços realizados pela Superintendência Regional de Saúde, ofertas de consultas, agendamentos de exames e suas limitações. Com a palavra, o nosso superintendente Márcio Cleiton. Bom dia a todos, deputado Bruno, deputado Pablo. É um prazer estar aqui nessa comissão e apresentar aqui sobre um pouco a nossa região sul. Por gentileza, o slide. A apresentação. É que já estava ali. Aproveitar, deputado, agradecer a Samila que me acompanhou, a Bianca, são lá da superintendência, nossos colegas lá que... Bom, pode passar o slide. Aí, meu nome é Márcio Cleiton, sou o superintendente da região, desde fevereiro de 2022. Aí é um encontro, nós fizemos uma capacitação. Passa, por gentileza. Aí uma paisagem da Praia de Marataízes, pode passar. Aqui a nossa região é a maior região
em saúde do Espírito Santo. São 26 municípios que compõem toda a nossa região. Temos 19,30% da população do Estado. O maior município nosso é Cachoeira de Itapemirim, são 212.172 habitantes. Pode passar? Como disse, é a segunda maior região popular do Estado, 15 municípios até 20 mil habitantes, 11 municípios até 30 mil habitantes, 35 mil, um município acima de 200 mil. A taxa de crescimento nossa, de 2017 a 21, é de 2,6. Maior número de habitantes na faixa etária de 20 a 59 anos, 62,74% da população geral. População do SUS dependente, média de 80%. A esperança de vida ao nascer, 74,8. Pode passar? O índice de cobertura de EPS, que isso é muito importante, é de 94,93. É a maior do Estado. São 228 equipes da saúde da família. Pode observar que a grande maioria dos municípios está com 100% de cobertura da atenção básica. Pode passar? Aqui são as redes de atenção. Todas as redes de atenção constam com resolução de CIB, formalização e sua institucionalidade de grupo condutor regional conteúdo. A materno-infantil, que é a RAME, a RUI de urgência, a psicossocial, a saúde bucal, cuidado das pessoas deficientes e de doenças crônicas. Pode passar? Aqui agora eu vou passar para a Samira, que vai entrar na parte técnica, né, dos números, para que possa melhor explanar aí. Tá bom? Eu fui um pouco rápido, porque o tempo... Bom dia a todos. Bom dia, deputados. Bom, quando a gente fala de alguns indicadores, né, a gente vai trazer aqui alguns dados, não só do ano de 2022, mas a gente também fez uma métrica do primeiro quadrimestre do ano de 2023, em comparativo com alguns dados do ano de 2022. Tá? Pode passar, por favor. O primeiro dado que a gente traz é o total de solicitações da região sul hoje que a gente tem, solicitações para os nossos serviços de saúde, seja para consultas especializadas, né, ou para exames de média e alta complexidade. Desde o início do sistema lá, quando a gente iniciou, né, a regulação formativa, atualmente a região sul ela consta com esse dado, com esse quantitativo de solicitações, mais de 679 mil solicitações do sistema. Desse quantitativo, a gente tem mais de 53% já realizadas, desse quantitativo geral. A gente tem 19,29% de solicitações já autorizadas, ou seja, prontas para serem marcadas conforme a nossa oferta, a nossa carteira de serviços. Tá? Pode passar, por favor. Essa é a nossa carteira de serviços que a gente tem. Quais os serviços que a gente tem concentrados hoje, espalhados na nossa região? São 76 itens de agendamento para consultas de especialidade e subespecialidades. São 70 itens de exames de média e alta complexidade. Pode passar, por favor. E para a região metropolitana, o que a gente reverbera para essa região, a gente utiliza hoje 75 itens entre consultas e exames. Mas nas particularidades, aquilo que a gente tem vazio assistencial na nossa região. Não são todos os itens, que são mais de 200 itens que a região metropolitana tem de itens de agendamento, mas a gente tem, por exemplo, toxina botulínica metropolitana, né, que a gente não tem na nossa região, então a gente reverbera e concentra, né, dentro desses 75 itens, a gente concentra aqui na região metropolitana da nossa população para cá. Pode passar, por favor. Esse montante é aquilo que a gente chama de credenciamento e ata de registro de preço. A gente tem alguns serviços de cirurgia oftalmológica, consulta oftalmológica, espirometria, oxigenoterapia hiperbárica, né, que são serviços aos quais a gente dispõe, né, por meio de credenciamento e ata de registro de preço para atender a população, a nossa população. Então, o que acontece? De tempos em tempos, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, a gente faz um estudo situacional, né, das nossas solicitações, o quanto há de procura, quanto há de demanda para essa oferta, e uma vez que a gente não tenha dentro dos nossos prestadores, né, nós somos a segunda maior região em concentração de serviços. Então, a gente tem os nossos hospitais filantrópicos e tem os próprios também.
Então, se a gente não tem esse serviço dentro desses serviços, a gente faz as contratações via credenciamento, que é valor tabela SUS ou tabela SUS capixaba, e ata de registro de preço, que aí já implica-se sobre o valor de mercado. Pode passar, por favor. E nós fizemos um comparativo de alguns serviços que foram realizados. Né? A gente fez por amostragem, porque são muitos itens de agendamento. Por exemplo, cirurgia geral. No ano de 2022, foram realizados, via regulação ambulatorial eletiva, 2.558 cirurgias. Já no primeiro quadrimestre de 2023, já foram realizadas 1.150 cirurgias gerais nos nossos prestadores. Cirurgia de ortopedia. No ano de 2022, 1.083 cirurgias. Já no primeiro quadrimestre, 576 cirurgias. A gente tem também a cirurgia oftalmológica. 12.890 cirurgias. Já no primeiro quadrimestre de 2023, 4.061 cirurgias já foram realizadas. Consulta em oncologia. No ano de 2022, foram realizados 470 consultas, ou seja, 470 pacientes já tiveram seu primeiro atendimento e entraram no serviço, via regulação ambulatorial eletiva. Já no primeiro quadrimestre de 2023, já foram 177 consultas. Consulta em oftalmologia, nós atendemos no ano passado 26.395 pessoas. No primeiro quadrimestre desse ano, 8.355. Pode passar, por favor. Exames de oftalmologia. No ano de 2022, foram 42.052 exames realizados. No ano de 2023, no primeiro quadrimestre de 2023, 16.085. Exames de mamografia. Né, no ano de 2022, foram 8.972 exames, e já no primeiro quadrimestre do ano de 2023, 1.367 exames. Ressonância magnética, 4.731 exames, e nesse primeiro quadrimestre, 2.259 exames. A gente chama atenção para uma particularidade desses dois exames, mamografia e ressonância magnética, porque o nosso quantitativo poderia ser maior, mas a gente esbarra naquelas questões técnicas, propriamente dito, que às vezes o prestador, o maquinário, entra em manutenção, tem defeito, e o plano de contingência acaba não dando conta da demanda existente. Pode passar, por favor. E aí, um grande questionamento que foi feito para nós foi levantar os gargalos. A gente não prefere chamar de gargalos, a gente chama de pontos de melhorias. Né? Aquilo que a gente entende que são fragilidades, mas que a gente precisa se empenhar para a gente poder melhorar o quadro da região. Pode passar, por favor? A gente traz, para demonstrar para vocês, o total de solicitações no status opinião formativa, que estão concentradas, seja de consultas ou exames, por município. Esse mesmo retrato também foi repassado para cada coordenador de regulação e atenção primária dos municípios da região sul, para que eles possam se perceber nesse quantitativo, acionar a sua atenção primária, ou seja, os seus médicos da atenção primária, para que eles possam, dentro do sistema, dentro da sua unidade, perceber e vislumbrar que solicitações são essas, que muitas delas têm ou uma descrição de manejo clínico, ou uma solicitação de melhor informação, melhor descrição do quadro, né, que poderiam passivelmente, se for uma descrição do quadro clínico, que a estratégia de saúde da família pode adotar com o paciente, ela pode ser finalizada. Então, um dos grandes alvos, que a gente não chama de gargalo, mas é um ponto de melhoria regional falando, é que a gente, com os municípios, é um trabalho que a gente já começou a fazer, em que os municípios possam amortizar esse quantitativo de opinião formativa. Né? Por quê? Só no primeiro quadrimestre do ano de 2023, a gente trouxe para eles essa informação de que do montante de solicitações que foram feitas, uma média de 20% geram opiniões formativas dessas solicitações. Muitas delas podem ser finalizadas porque elas são de manejo clínico. Então, isso é fluxo de trabalho. O que a gente traz para dentro da unidade? Fluxo de trabalho. Pode passar, por favor? Também nós trouxemos, deputados e demais colegas, a gente fez uma amostragem de alguns itens de solicitação e aí a gente demonstrou o índice de absenteísmo, ou seja, a falta, tanto no ano de 2022, em comparativo já com o primeiro quadrimestre do ano de 2023.
Por exemplo, consulta em cardiologia adulto, no ano de 2022, nós tínhamos 1.259 faltas. Pacientes que foram marcados, vagas que foram efetivamente preenchidas e o paciente não chegou até o serviço. A gente tem, quando a gente fala de absenteísmo, a gente tem uma pluralidade de fatores. Né? A gente tem a questão não só da desistência do usuário, mas a gente tem a questão latente da forma, né, como o transporte sanitário do próprio município é organizado para atender essa demanda, que é cada vez mais crescente. E já no primeiro quadrimestre do ano 2023, nós já tivemos 644 faltas só no item de cardiologia. O que nos chama muito a atenção é o serviço de oftalmologia. No ano passado, no ano 2022, nós tivemos mais de 5.000 faltas nesse item. 5.000 faltas nesse item de agendamento. E já no primeiro quadrimestre do ano 2023, somam-se 1.719 faltas. Tá? No serviço também de urologia, que a gente sabe da particularidade do serviço de urologia, no ano passado foram 603 faltas. Nesse primeiro quadrimestre já são 325 ausentes. Dentro do serviço de oncologia, embora a gente possa até leigamente dizer, mas são poucas faltas, mas pela particularidade do serviço, são muitas faltas. No ano passado inteiro foram 27 faltas, já no primeiro quadrimestre desse ano já somam-se 23. Ou seja, o que nós mostramos também para os municípios, todos os dados nós estamos trazendo aqui para essa plenária, para essa douta comissão, nós também mostramos para os municípios, porque há uma relação de transparência de dados com eles, para que eles possam se perceber. Inclusive, aqui a gente não trouxe, né, porque são muitos dados, mas a gente entregou para os municípios a quantidade esmiuçada de faltas de cada município, para que eles possam realmente olhar e ver, mesmo que o meu município, dentro da cardiologia, da ortopedia, oftalmologia, tenha faltado 2, 3 vezes, são vagas. E a vaga que o seu paciente não vai, pela pluralidade de situações, outros pacientes permanecem aguardando. Pode passar, por favor? Esse já é também, a gente fez um levantamento por amostragem de alguns exames, tá? Uns exames que eles são os mais solicitados. Ultrassonografia Doppler. Nós sabemos que o paciente, muitas vezes, tem a indicação de fazer uma cirurgia vascular e, normalmente, o cirurgião prescreve para que ele faça um Doppler. Então, só no ano passado, nós tivemos um total de 385 faltas. Mas já nesse ano, nesse primeiro quadrimestre, nós já tivemos 310 faltas. Endoscopia digestiva alta. É um exame também de suporte diagnóstico, até mesmo coleta de pólipo, para diagnosticar se o paciente tem, né, câncer, enfim. Endoscopia digestiva alta. No ano passado foram 1.197 faltas. 1.197 marcações, onde o paciente ele não chegou no serviço. E já nesse primeiro quadrimestre do ano, 565 faltas. Então, isso é um despertamento, um trabalho que nós temos feito com os próprios municípios, porque às vezes a fala só, ela não convence, mas quando a gente traz dados efetivos, né, e a gente traz, então, esse despertamento até mesmo para os gestores municipais olharem os seus próprios fluxos de trabalho, como que as centrais estão fazendo essa malha, né, de organização para poder dar ciência ao paciente sobre esse agendamento, como que o transporte sanitário tem se organizado para fazer com que esse paciente chegue e até mesmo trazer essa consciência para o paciente, que se há um agendamento é importante que ele vá, que ele esteja presente. Pode passar, por favor. Nós também trouxemos algo que afeta diretamente o nosso indicador geral, que é a questão de baixas. A gente mostrou aqui uma fragilidade enquanto município. Agora, a gente traz uma fragilidade, né, um ponto de melhoria enquanto prestador de serviço. Essas são a quantidade de pacientes que foram marcados, ou pacientes que estão com chegada confirmada, ou seja, efetivamente chegaram ao serviço, mas que não foram finalizados no sistema. Então, isso traz, sim, né, uma incidência sobre o nosso indicador geral, daquilo que foi realizado, até mesmo daquilo que foi não realizado, daquele paciente que faltou. Porque se o paciente está no serviço com datas passadas, apenas no status de marcado, eu não sei se ele foi ou se ele não foi. O prestador de serviço precisa trazer esse fluxo de trabalho interno, de dar essas devidas baixas. Então, nós fizemos esse movimento com os nossos prestadores, não só prestadores a nível de Estado, mas prestadores municipais também. São o quê? São centros de especialidades municipais e as policlínicas de especialidades municipais, para que eles possam iniciar o movimento de dar um prazo, de dar baixa
né, nessas solicitações, dar as baixas nessas solicitações. Isso não sobrecarrega o sistema e isso também fortalece o nosso indicador geral, tá, de produtividade. Pode passar, por favor. E aí a gente estabeleceu as nossas ações e os nossos próximos passos regionais. Pode passar. A gente tem um micropolo regional, né, um micropolo, que foi o primeiro micropolo instituído. A gente costuma dizer carinhosamente que antes era Rede Cuidar. E a gente fala que essa transição para micropolo regional, nesse comparativo, tanto o Caparaó quanto o Litoral Sul, a gente fala que é como se fosse uma casa. A Rede Cuidar é a casa que nós adquirimos e que nós reformamos, ampliamos, damos robustez aos serviços, né, para que ela possa alcançar de uma maneira mais ampla a mesma quantidade de população, mas com mais serviços, evitando que esses pacientes se desloquem para outras cidades, como Cachoeiro de Itapemirim, né, que é o maior polo de concentração de serviços, e fique mais concentrado na sua região. Então, é a casa que a gente reformou e deu robustez. Pode passar, por favor. Essa é a produção do Polo do Caparaó, a partir de julho, que foi quando começou a girar nessa formatação de micropolo, até o ano de dezembro, o mês de dezembro de 2022. Nessa carteira de serviços foram realizados 2.960 consultas, foram realizadas. De exames, foram realizados 3.941 exames, só nesse enquadramento de tempo do micropolo Caparaó, né? Pode voltar um slide, por favor, atendendo a uma população de mais de 180 mil habitantes. Tá? O município sede, onde fica, né, o micropolo, o Saúde Fácil, é o município de Guaçuí. Pode passar, por favor, pode passar. E aí a gente tem o nosso mais novo micropolo, que é diferente, que não é a casa que eu comprei, é o terreno que eu comprei e eu estou construindo em cima dele, que é o micropolo Litoral Sul, que vai atender o município de Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Rio Novo do Sul. Uma população de mais de 165 mil habitantes. A sede vai ser o MEPS, né, o Hospital Maternidade Anchieta, em Anchieta, que será a sede. Pode passar, por gentileza, dentro dessa carteira de serviços. Então, dentro dessa carteira de serviços, eu vou tirar com que os meus pacientes, porque os pacientes são nossos, né? Vou tirar que os meus pacientes, eles saiam dessa malha distante rodoviária e eles se concentrem no município mais próximo. Ou seja, eu tenho um paciente que ele não vai ter que sair lá de Alfredo Chaves e passar o dia todo em Cachoeiro. Ele vai poder ir no período da manhã e na parte da tarde já está em casa. Né, como isso acontece. Então, quando a gente mostrou, por exemplo, a gente também sabe que isso incorre sobre a baixa do índice de absenteísmo. Porque o absenteísmo, ele é de responsabilidade coletiva. Não é só de responsabilidade do município ou só do Estado, é uma responsabilidade coletiva. A gente precisa estudar e inclinar o nosso pensamento e formas de traçar ações de como amortizar esse quantitativo. Porque isso incorre sobre desperdício de recursos. E é um recurso que não é só do Estado, mas também é do município e benefício da população. Então, a gente tem esse olhar. Pode passar, por gentileza. Essas são as especialidades que, para além da carteira de serviço do Estado, os municípios também configuraram dentro do sistema. Ou seja, o município de Marataízes, por exemplo, tem 19 especialidades, do qual o centro de especialidade municipal dele, o centro 1, 2 e 3, são também configurados dentro do sistema, atendem a uma população adstrita, né, do seu próprio território, as agendas são configuradas, os serviços, as vagas são disponibilizadas e marcadas para a sua população. Então, para além da oferta estadual, nós conseguimos que os municípios também trouxessem as suas especialidades municipais, os seus especialistas municipais. Né, e eu entreguei isso para os municípios, para que eles fizessem uma reflexão daquilo que está faltando ainda de especialidades, né, estudassem com seus gestores, com seus secretários, aquilo que ainda está faltando, que pode ser complementado na carteira de serviço. Mas aí você pode me perguntar, Samila, mas se o município ele tem um cardiologista, e esse cardiologista ele não consegue dar vazão a toda aquela população, como que fica a posição do Estado em relação a isso? Nós entendemos que a responsabilidade ela é compartilhada. Então, uma vez que o município sinaliza para o superintendente a possibilidade de dividir o seu território, um grupo de pacientes fica com o seu cardiologista especialista e outro grupo atendendo pelo especialista do Estado, a gente mexe, que a gente chama naquilo de mapa de vinculação. A gente redivide o território de forma que a gente possa, o município consiga atender e o Estado também consiga atender para aquilo que é sinalizado para nós. Mas hoje a gente tem municípios que dão conta
do seu território, daquilo que eles têm de especialidade. Pode passar, por favor. Esse é o instrutivo. O que é o instrutivo? Né? Simplesmente falando, que a gente costuma, né, falando. É a Bíblia da regulação. Ali ficam concentrados todos os nossos serviços, todas as nossas referências, faixas etárias, né, o perfil de atendimento para aquele serviço, para aquele prestador, tanto para consultas quanto para exames. Então, esse instrumento de trabalho, ele é passado para os municípios, mas não só para ficar de conhecimento da gestão ou da coordenação. Ela precisa chegar até a mão do profissional. Quando eu vou aplicar os treinamentos, as capacitações, a primeira coisa que eu pergunto para os profissionais presentes, vocês conhecem o instrutivo? Vocês sabem o que é o instrutivo? Porque isso evita muito. O conhecimento, ele agrega. Isso é uma coisa que ninguém nunca rouba de nós, é conhecimento. Então, isso é uma forma de conhecer, saber para onde referenciar o seu paciente, de forma que a gente evite também o número e o índice de solicitações que são rejeitadas por encaminhamentos incorretos. Pode passar, por favor. Esse é um calendário de capacitação e treinamento que nós entregamos para os municípios. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, mas tem uma equipe que está lá em Irupi, na parte da tarde vai estar no município de Ibitirama. Em que consiste essa capacitação? Nós entendemos que, ao longo dos anos, muitos profissionais mudaram. A atenção primária, né, a regulação, ela mudou. O volume de profissionais mudou muito do município. Então, às vezes, o município ele passa como se fosse só uma reação, né, em cadeia, um treinamento. Você tem que fazer isso. Mas o importante que a gente quer resgatar para esses profissionais que estão agora, qual o seu papel quando a gente fala de política nacional de regulação do acesso. Qual é o seu papel? Ele precisa se perceber enquanto a isso. Ele não é um mero médico que é um encaminhador. Ele é um médico de estratégia de saúde da família e comunidade. Então, a estratégia de saúde da família, a atenção primária à saúde, ela é a ordenadora do cuidado daquele paciente. Então, a gente traz isso para os 26 municípios nesse calendário de recapacitação e treinamento. Não só para os médicos, mas também para os enfermeiros, para os recepcionistas. Cada um precisa se perceber dentro desse papel, do fluxo regulatório. Pode passar, por favor. São os nossos encontros, né, uma pequena amostra dos nossos encontros que a gente tem. Né, a gente tem a felicidade de ter a adesão dos municípios. A gente faz os encontros, tanto no primeiro encontro do início do ano de 2023, quanto agora no mês de maio de 2023, os 26 municípios, 25 se fizeram presentes, com uma média de 4 a 5 participantes de cada município, e também contando com a presença dos gestores municipais. Uma agenda que é técnica, mas os gestores municipais se fazem presentes também com participantes do processo. Pode passar, por favor. Uma ação que nós disparamos, como eu disse anteriormente, é com certeza a revisão das solicitações do status opinião formativa para resposta dessas opiniões ou para finalização. Nós não podemos ter solicitações de opinião formativa há 8 meses, 6 meses, 1 ano dentro da caixa do médico, ali na unidade, porque, na realidade, a solicitação do paciente pertence à unidade, sem uma resposta, sem um monitoramento. Né? Isso é fluxo de trabalho dentro da própria unidade, e isso também a gente traz essa realidade para dentro das capacitações. Tá? Mesmo que a sua unidade básica ela tenha mudado de profissional, a solicitação, o paciente é da unidade. Então, o médico que entrou, ele precisa dar conta daquele volume, daquela solicitação ali também. E, com os prestadores, nós estamos fazendo um outro movimento, a baixa das solicitações. Ou seja, o volume de agendamento que você tem, você precisa olhar os setores se organizarem para poder dar baixa nisso. Isso melhora os nossos indicadores e também corrobora como indicador positivo de produtividade do próprio prestador. Pode passar, por gentileza. Outro movimento que nós estamos fazendo junto aos municípios é a revisão dos cadastros dos pacientes. Pode parecer uma coisa muito simples, mas isso gera, dentro do fluxo de atendimento do paciente, isso gera um gargalo muito grande, principalmente quando o prestador precisa ter contato com esse paciente e não consegue. Não tem um número. Então, o que a gente traz para as nossas capacitações? É necessário revisar os cadastros já feitos, sim, pelas unidades, mesmo que o pessoal às vezes se sinta confortável. Como que a gente vai fazer esse movimento? A gente traz para perto o ACS, é ele que vai na casa do paciente. Então, tem como a gente fazer esse movimento de reformular, de revisar esses cadastros dos pacientes
E também os novos cadastros. Precisa ter contato. Uma coisa simples, uma informação básica, mas que na frente, no fluxo, isso decorre sérios problemas, gargalos e até o absenteísmo. Porque se eu não localizo o paciente, se eu não consigo avisar o paciente, ele não tem ciência do agendamento dele. E aí, depois, quando ele vai procurar o serviço, a gente vai fazer uma pesquisa do histórico dessa solicitação, fala, mas o senhor foi marcado, o senhor recebeu falta. E ele, mas eu nem estou sabendo desse agendamento. E aí você vai ver no cadastro, não tem uma informação de contato telefônico desse paciente. Então, isso incorre, sim, e tem uma relevância muito grande. Pode passar, por gentileza. E a gente adota na nossa região, com os nossos municípios e os nossos prestadores, essa frase de Henry Ford. Unir-se é um bom começo, fato. Manter a união é um progresso. E trabalhar em conjunto é a única chave para que a gente alcance a vitória. Pode passar. Somos gratos pela atenção. Muito obrigada. Deputado, eu posso fazer um cumprimento rápido? Primeiro, cumprimentar o deputado Hudson, Márcio Cleito, o deputado Zé Preto, e dizer que nós temos a felicidade de estarmos numa região onde nós temos uma relação com todos os municípios, os secretários municipais, e com os nossos prestadores, muito amistosa e com muito respeito. E temos, por ordem do governo do Estado e do secretário Miguel, para que possamos usar estratégias, ter estratégias, para a gente poder amenizar esse absenteísmo, essas faltas, o não marcar, perder vagas. Então, a Superintendência da Região Sul, ela está empenhada junto com os municípios, porque nós, se não tivermos municípios conosco, não adianta. Nós temos que caminharmos juntos, os municípios têm que saber e reconhecer o papel deles. O abstencionismo hoje é uma situação grave, não é culpa do município, não é culpa do Estado, é nossa. Nós temos que achar uma solução. É transporte? Não foi avisado? E hoje, a expectativa nossa no Sul, dos micropolos, é muito grande e, assim, de uma felicidade muito... Porque o Caparaó, em termos desses 12 municípios que fazem parte do micropolo do Caparaó, eles são muito bem resolutivos. São pacientes, nós deixamos de sair, tiramos da estrada para vir a Cachoeira do Itapemirim e que está ali no micropolo, né, do Caparaó, com sede em Guaçuí. Isso humaniza o atendimento, você dá qualidade, é aquele cidadão que sai cedo, tem como que eles marcam, tipo, vamos dizer assim, para o município, hoje vai ser muito de Irupi pela manhã, por exemplo. Então, com certeza, ele consegue estar até para almoçar no seu município, enquanto, de repente, traz para a Vitória ou Cachoeira do Itapemirim, eu tenho uma consulta às 7, a Samila tem umas 2, e às vezes eu fico o dia inteiro, às vezes sem dinheiro, dentro daquele município, aguardando, de repente, uma consulta. Então, o micropolo é uma estratégia do governo, é um trabalho do governo, nós estamos focados, temos a felicidade de ser a região que já tem um micropolo funcionando, o deputado Bruno conhece, convido os outros deputados a ir conhecer, e se Deus quiser, a expectativa é agora, a partir de 1º de julho, nós começarmos aqui no micropolo litoral. Também, e com isso a gente, né, esvazia Cachoeira do Itapemirim, que é o maior município, né, que tem maior demanda, que vai pegar Cachoeira, Tiro de Vácua, Vargem Alta, Muqui e Mimoso, que vai ficar na região central-sul. Nós, terminando agora o micropolo do litoral, nós vamos focar nesse micropolo da central-sul, para que possa também fazer o mesmo tipo de projeto. E, além disso, nós estamos, né, trabalhando para a base municipal. O que é a base municipal? É justamente o município reconhecer aquilo que é dele e o Estado ver o que é dele. Ficaria tudo numa mesma base, mas a gente teria o melhor controle da fila, da oferta e da demanda. Então, esse é um trabalho que nós estamos, entre tantos outros, pena que nosso tempo é curto, espero ter oportunidade depois de voltar aqui e poder falar que nós estamos no caminho certo e caminhando. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Agradecer aqui a presença do deputado Zé Preto, do deputado Hudson Leal, todos vão ter a palavra na sequência. Só comentando que realmente o Caparaó, ele realmente está funcionando, esse micropolo. Eu fui lá, vi, são mais de 20 especialidades. É uma pena que a gente ainda não conseguiu ter esse funcionamento pleno nas demais regiões. A gente hoje tem um CRE em Cachoeiro que vem se deteriorando ao longo dos anos.
Esse centro, Caparaó, ele está robusto hoje, mas já são, se não me falha a memória, 3 governos que a gente está tentando evoluir e implementar. Quando os CREs começaram a retroceder, a gente tinha aquela, antigamente, Rede Cuidar, enfim, já mudou acho que de nome umas 3 vezes, e agora a gente tem consolidado com uma gestão muito bem feita pela nossa Santa Casa de Iguaçuí, e aqui eu lembro o gestor da Santa Casa, o Denis, que é um grande gestor de saúde do Caparaó, tem o meu respeito, e eu fico feliz de saber que nós estamos conseguindo avançar finalmente para o litoral sul, com essas consultas de especialidade. E uma coisa que me preocupa muito, deputado Hudson, é realmente a gestão da fila, sabe? Nós vamos primeiro, para amortizar a fila, conhecer a fila, saber se a fila é fila realmente. E nós temos ainda algumas filas no estado do Espírito Santo que não estão, de fato, integralizadas entre si. Por exemplo, a fila da bariátrica, da cirurgia bariátrica. Não é incomum que nós tenhamos o mesmo paciente em várias filas. Às vezes o paciente até operou e está lá. A fila da cirurgia cardíaca pediátrica, se nós formos avaliar a cirurgia cardíaca pediátrica, tem pacientes lá que não tem como estar na fila no tempo que estão na fila. Então, obviamente, eles já urgenciaram e operaram, ou outra coisa aconteceu, outro desfecho aconteceu. Então, assim, essa conversa nossa toda aqui hoje é para primeiro entender como é que é o funcionamento, o fluxo, que você muito bem colocou, Samila, com muita propriedade. Segundo, saber assim, quais são os gargalos que nós temos no sistema. E gargalo é falta de assistência. Falta de assistência. As consultas de especialidade são um problema. A regulação formativa, e eu concordo com você quando diz, Márcio, que precisa haver essa integralidade junto à assistência municipal, até porque quem introduz paciente na fila é o município, ainda é um problema. Porque o município recebe um médico hoje, semana que vem esse médico sai. Se a gente for pegar aqui o treinamento de 3 em 3 meses, ele é suficiente? Ou a gente deveria ter, de fato, um mecanismo de identificação de todo profissional que entra na rede na primeira semana e tem que ter um treinamento. Não posso ter um médico na rede sem treinamento e esperar 3, 4, 6 meses, 1 ano para poder treinar esse cara. Não pode acontecer. Porque o que eu vejo, eu recebo questionamentos, pedidos de todos os lados, tenho certeza que os deputados aqui da mesa também, é que o paciente está na fila, você vai ver, está dependendo de uma formativa que não foi devolvida. E eu já recebi isso quantas vezes na oncologia. Então, essa interação com o município, eu acho que é essencial e básica, a gente precisa avançar com isso rápido. Minha visão é que todo profissional que entra na rede, na primeira semana ele tem que ser treinado, porque quando ele não é treinado, é vida que está sendo perdida dali para frente, é gerenciamento equivocado da fila. E aí a gente tem um dispêndio do Estado sem ter o retorno adequado, que seria o acesso à saúde. Então, talvez esse gargalo gerencial seja um primeiro gargalo, a gestão adequada da fila. E aí nós vamos ter uma repercussão grande disso, até chegar à falta de acesso ao paciente, passando agora pelos contratos dos hospitais, prestadores de serviço. Quem gere a fila não é o hospital, mas quem é penalizado pelo absenteísmo é o hospital. Está errado. Está errado. Se eu tenho uma estrutura posta para atender 1000 pacientes, que é o que o contrato do Estado pede, eu coloco lá médico, estrutura multi, estrutura física e etc. Aí o Estado ou a Prefeitura não me entregam o doente que ele está me contratando para atender. Isso não é problema meu. Isso é problema de quem gere a fila. E aí eu vou lá e, penalizo o meu prestador. Então, assim, essa é uma crítica que eu tenho, deputado Hudson Leal, do sistema, porque você é médico como eu, se eu estou lá para atender o doente, contratado para atender o doente, e o doente não vem, a culpa não é minha. A culpa é de quem devia levar o doente, ou de quem está gerindo a fila. E aí o prestador ele é penalizado, e essa é sempre uma questão que eu acho que vale a pena a gente realmente pensar sobre ela e pensar a proposta de responder a essa questão. 679 mil solicitações, 53% realizadas. Então nós temos muito trabalho ainda pela frente
para poder abarcar essa questão, até porque a demanda de entrada ela continua o tempo inteiro, né? E essa quantidade, que nem eu sabia, isso foi um dado novo para mim, de 75 itens que a gente manda para a região metropolitana, resolvendo 76 lá na região sul, ou seja, quase 50% dos procedimentos a gente ainda está acionando a região metropolitana. Isso, na minha avaliação, é um número que precisa ser estudado para ver se não são procedimentos realmente de exceção ou o que mais nós podemos incrementar de acesso na região sul, né? Então fica aí uma pergunta, né? E eu gostaria que vocês me dissessem assim, hoje, quais são aí pelo menos os 3 principais gargalos que vocês entendem dentro da consulta ambulatorial, exame e cirurgia. A ortopedia, porque nós precisamos entender quais são esses gargalos para ter metas de resolver esse problema. Nós vamos fazer mutirão, nós vamos aumentar serviço. Como é que vai ser essa questão da resposta para o acesso, né? E, por fim, é uma pergunta também se é uma falha gerencial ou o que acontece, né? Ainda ontem, à noite, eu recebi um pedido de um colega médico, lá de Mimoso do Sul, da minha cidade natal, de um paciente de oncologia, tá, com biópsia, que foi regulado para a região metropolitana. Se o Hospital Evangélico é vaga zero para oncologia, você mostrou ali que o Hospital Evangélico realmente responde à oncologia. E não é a primeira vez. Vários pacientes, por exemplo, de urologia, sistematicamente são trazidos para Vitória, com acesso em Cachoeiro. Sistematicamente. Eu já falei isso com o secretário de Saúde de Mimoso, e sistematicamente eu encontro pacientes de Mimoso, especificamente de Mimoso, saindo de Mimoso e vindo tratar em Vitória. Como é que pode isso? Isso está dentro da regulação ou tem um fluxo paralelo acontecendo em Mimoso do Sul? Começar a responder da última, que é essa recente, que fala muito sobre fluxo, né? Isso incorre, deputados, sobre o conhecimento desse médico, desse profissional, justamente sobre o nosso instrutivo, para bem encaminhar o paciente. Porque hoje o nosso serviço de referência em oncologia é o Hospital Evangélico. Então, dentro do instrutivo, a gente tem lá o perfil de atendimento para cada especificidade que o Hospital Evangélico abarca dentro daquilo que é oncologia. Então, muito me preocupa também quando um profissional ele sinaliza que esse paciente ele foi encaminhado para a região metropolitana se eu tenho a referência. É uma questão de fluxo e conhecimento desse fluxo de trabalho. O que eu oriento os municípios? Entrem em contato conosco imediatamente. Porque sobre a questão da capacitação, quando a gente fala, né, a capacitação ela envolta muito para a gestão da clínica. Né? Nós, enquanto ICEP, né, enquanto projeto da autorregulação formativa, que é o projeto que eu supervisiono na região sul, nós estamos justamente estudando esses mecanismos da gente fazer web aulas mesmo, de forma de fácil acesso, não uma coisa de 2 minutos, uma coisa longa para o profissional, porque a gente sabe que o tempo é escasso. E ele passa muito rápido. Mas a gente montar esses mecanismos para que esses profissionais, à medida que eles forem entrando no serviço, eles sejam capacitados via web mesmo, via web aulas. Mas sobre o fluxo, propriamente dizendo, da oncologia, ele é muito claro. Ele vem do médico da atenção primária, descrito com a biópsia. Eu já peguei casos de pacientes, por exemplo, que tinham biópsia positiva, estavam andando já mesmo com a biópsia na mão, CA, já comprovadamente adenocarcinoma, e o paciente não tinha sido ainda inserido por uma falta de orientação. Então, a gente tem a falta de orientação dos dois lados. Uma dos médicos de atenção primária precisam conhecer o instrutivo para saber para onde encaminhar e até mesmo o item de agendamento para onde encaminhar. E da população, que às vezes não sabem os caminhos. Né? A população ela é leiga. Fala que a população ela não tem que saber daquilo que nós sabemos da parte técnica. Então, assim, é uma questão de fluxo. Tá? De fluxo mesmo. Também envolve a questão da urologia, porque hoje existem serviços de urologia, dependendo da especificidade do procedimento, que a região não abarca. Então, acaba que a gente precisa reverberar, trazer esse paciente para o serviço de urologia da região metropolitana, mas na especificidade que ele precisa.
conforme a descrição do quadro. Não são todos os pacientes gerais de urologia que podem ser reverberados para cá. E na particularidade, né, deputados, sobre a carteira de serviços que a gente utiliza da região metropolitana, realmente são subespecialidades que nós não temos na nossa região. Lógico, incorre sobre a possibilidade de a gente fazer um estudo mais profundo desses 75 itens, mas já tem itens, por exemplo, mastologia. Nós não tínhamos mastologia na região. Né? Nós encaminhávamos a paciente que precisava de mastologia para a região metropolitana, mas esse ano o serviço de mastologia no hospital infantil já começou a atender as pacientes. Nós já tiramos essas pacientes que precisam de mastologia, que estavam vindo para a região metropolitana para dentro da região sul. Nós tínhamos, por exemplo, pacientes que precisavam, que não eram nem da ginecologia e nem da oncologia, né, que eram pacientes que tinham, que a gente chama, né, o exame, né, fazia um preventivo, e elas eram pacientes de HPV, enfim, dentro das particularidades, que eram NIC1, NIC2, faziam um preventivo e dava lá, NIC1, NIC2, NIC3, o carcinoma in situ. E, às vezes, a oncologia, a doutora Adrianinha e eu, a gente sempre trocava muito, ainda troca muito figurinha sobre isso, o paciente ele não é um paciente de perfil oncológico ainda. E os médicos ginecologistas, o paciente não é de perfil ginecológico, precisa de um ambulatório específico que a gente chama de um ambulatório de conização. Então, a gente não tinha esse serviço, tinha que mandar para a região metropolitana. Com isso, o que nós fizemos esse ano? O Hospital de Jerônimo Monteiro já está absorvendo essas pacientes. Então, gradativamente, nós estamos estudando sobre essa carteira de serviço que nós reverberamos para a região metropolitana, que a intencionalidade é que esse paciente saia o menos possível da sua região. Então, hoje, dentro da carteira, realmente aquelas subespecialidades que ainda não temos profissionais, mas que é uma pretensão da região a gente ter. Pela ordem. Ok. Presidente. Com a palavra, o deputado Hudson Leal. Gostaria de cumprimentar aqui o Márcio e a Samila. E eu tenho, como médico, eu tenho que fazer uns questionamentos e gostaria que fosse objetivo, porque nós temos limitação de horário e é difícil de vocês virem aqui. Aqui, eu como médico, formado há 34 anos, então a gente sabe que a região sul tem bons profissionais, a referência é boa. A região metropolitana, e não vamos tampar o sol com a peneira, a região norte é sofrível o atendimento. Eu vou te falar, as perguntas, eu queria respostas objetivas e rápidas para a gente terminar, porque tem muito questionamento para me fazer aqui, tá certo? Então, esse é o nosso papel de fiscalizar. E, no final, deputado Bruno, eu quero fazer uma solicitação para que ele respondam a essa comissão. Você falou de serviço de oftalmologia. É muito bonito quando bota um número grande, mas a gente tem que ver o padrão de qualidade. Certo? Lá em Cachoeiro existe um referencial muito bom de oftalmo, que é feita pelo Hospital Evangélico. Excelente em tudo. Catarata, Vitrec, tudo. O ano passado foi feito 26 mil procedimentos cirúrgicos, foi o que eu peguei, e no primeiro quadrimestre de 2023, 8 mil. Foi o número que a Samila me deu, talvez ela possa não responder, mas se não responder, a gente pode pedir para responder aqui. Quais são os serviços na região de vocês que operam? Quais são o nome das empresas que operam, que fazem cirurgia e onde são feitas? Breve, por favor. Hoje a gente tem 2 prestadores. A gente tem o Hospital Evangélico Cachoeira Mirim, que opera em Cachoeiro, e a gente tem a empresa credenciada, que é a 2020, que opera em Alegre. Ótimo, é nesse ponto que eu quero chegar. Essa empresa são os mesmos profissionais. Eu, como médico, fui corregedor do CRM por 10 anos. Estou recebendo muitas denúncias vindo do norte do estado, por eu ficar lá muito, por ter a família da minha esposa radicada lá, então estou vendo muitas complicações. E são os mesmos profissionais que operam lá, operam aqui, nos famosos mutirões. Mutirões, para mim, é uma falha do serviço público, para mim é um horror. Então, essa empresa 2020, ela está prestando serviço, eu posso mostrar para vocês, isso aí já, na Casa Civil já está sabendo. O contrato deles prevê que sejam feitos por profissionais com RQE aqui no Estado do Espírito Santo e que eles estejam registrados no Espírito Santo, sim ou não?
É importante essa pergunta. O contrato pode ser qualquer médico operar oftalmologia? Eu posso até pedir que mandem uma mensagem, mas pelo que eu entendi, até foi um questionamento que eu sempre faço, eles têm que ter o RQE. Tá. Mas não registrado aqui. Eles têm que ter o RQE. Tá, e eles têm que estar inscritos no Espírito Santo também. É. No CRM do Espírito Santo. Sim ou não? Eu gostaria de pedir aos colegas aqui, só por questão de solicitar à superintendência, que mande esse contrato da 2020, doutor Bruno, depois você colocar os colegas, se acharem, para eu ler esse contrato. A gente precisa de ler, porque já chegou aqui nas minhas mãos, não tem nada a ver, eu já encaminhei para o Conselho Regional de Medicina, os mesmos que operam lá, que está lá, oftalmologista, e isso é exercício, e eles não têm RQE. São médicos curiosos. Qualquer um aqui, se eu pegar qualquer um e treinar como é que faz uma catarata, o cara tiver habilidade, tecnicamente ele vai fazer. Eu sou anestesista. Se eu pegar qualquer um e treinar, ó, você limpa aqui, assim, você vai aqui, vai fazer, mas você tem um estudo. Então, aquela parte prática. Então, existem médicos dessa empresa, isso é uma denúncia grave, que estão operando, estão dando um resultado ruim, perdendo. Então, eu quero esse contrato. Tá bom, Bruno? É importante, é muito importante. Então, para vocês ficarem atentos, eu não sei se está chegando para vocês, porque os pacientes não têm acesso. Eu nunca vi operar, daqui só 15 dias que eles vão ver os pacientes. É grave, é uma situação grave, gravíssima. Então, a gente precisa desse contrato. Outras coisas, quando não tem prestador, é uma informação para mim. Se não tem um prestador, vou perguntar aqui, vocês têm prestador em polissonografia? Só uma pergunta, sim ou não? Porque eu sei que isso aí é uma demanda reprimida do Estado todo. Sim. Vocês não têm? Temos. Parabéns. Ressonância cardíaca? Sim. Você tinha me falado que tinha isso tudo, então eu estou questionando, estou duvidando do Bruno, não. Eletromiografia, ele falou que tem, né? Vocês têm? Urodinâmica. Agora, uma pergunta aqui, assim, que é muito comum. Vídeo, laparoscopia para endometriose, mulheres com problema de infertilidade e problema, vocês têm? Temos, e a gente utiliza o serviço da região metropolitana. Mas na região metropolitana não está tendo. Tinha, né? A gente Não tem o item, mas não tem o prestador, então não tem. Só tem no Hospital das Clínicas e fazem aleatório. Então, não aleatório. tem. Não tem. E é um problema sério, que a gente sabe que não é só infertilidade. Você tem mulheres que sentem dores terríveis e a gente sabe que vai para toda, vai para intestino, vai para tudo, é grave. Plástica ocular, esse grupo faz? Estrabismo, principalmente em crianças? Sim. Faz, né? Fonoaudiólogo vocês têm? Os municípios têm. Tem, né? Reabilitação de fisioterapia, né? Isso. Tá. A gente tem o serviço do SER. Tá, e lá no Sul é diferente, lá vocês têm mais coisas. Uma vez eu questionei, e o Bruno me falou que tinha estudo urodinâmico, vocês sabem que aqui na Grande Vitória não tem, só que não pode também usar daqui para lá. De lá para cá pode, mas daqui para lá não pode. Então, a gente vê. Então, aqui, quem está na região metropolitana tem um prejuízo, e quem está lá na região sul é beneficiado. Então, a gente tem que dar os parabéns para vocês. E a característica do SUS é a descentralização. Então, vocês estão indo no caminho certo e acesso universal. Então, parabéns, a gente tem que questionar, e eu quero que vocês abram os olhos, eu vou pegar depois, vou encaminhar para vocês as denúncias. De lá de Cachoeiro está vindo pouco de Alegre, que as pessoas não têm. Mas do norte do estado, por eu estar próximo, são os mesmos profissionais, muitas complicações, muita gente perdendo a visão, porque quando eu peguei aqui, eu posso mostrar para vocês aqui, vocês vão lá, procurando no site do CRM, do CFM, vocês vão ver que não são profissionais habilitados. Então, isso é uma denúncia grave, que o Estado também não tem culpa, porque vai lá uma licitação e a pessoa ganha. Mas, minimamente, no contrato tem que ser profissional habilitado. Então, eu peço atenção para vocês, para isso aí, para os profissionais. Tá certo? Então, parabéns por vocês estarem na frente da região metropolitana. Muito obrigado. Bruno, eu gostaria que você deliberasse de votação, de mandar o contrato para a gente ler. O Bruno tem interesse, isso pode chegar nele. Porque eu vou te dar um exemplo, tem uma foto, eu mostrei. Não foi com vocês, foi no Hospital de Baixo Guandu, eu canso de falar, tem uma foto
no centro cirúrgico, 2 profissionais operando 4 pacientes. Está na foto. Isso não existe, nenhum lugar faz. Tem foto documentada. Então, se eles fazem lá, porque é uma maneira de você diminuir custo, para você botar mais barato do que o hospital evangélico, você usa a mesma ponteira, você não esteriliza, não troca de parametral. Então, isso diminui o custo e o cara vai ter vantagem financeira. Ainda bota profissionais não preparados, por isso que ganhou do... Qual é o nome do médico lá? O evangélico, Lindolfo. Paulo Ney, Lindolfo. Por isso que ganha, porque o cara faz a coisa certa, aí vem uns aventureiros, o Espírito Santo não precisa de aventureiro dessa maneira, de chegar aqui, operar esses mutirões e expor a população dessa maneira. Então, é grave. Eu vou te dar 2 nomes para vocês verem se esses profissionais estão lá. Já tem denúncia contra eles no Conselho Regional de Medicina. Depois eu falo pessoalmente para não expor os colegas, que são médicos, mas não são profissionais da oftalmologia. Obrigado, deputado. Ok, muito obrigado, deputado Hudson Leal. Com a palavra, deputado Pablo Muribeca. Eu quero agradecer tanto a Samila quanto o Márcio, né, visita também da moça, acho que é Bianca, né, trazendo as demandas do nosso Estado aqui para essa Casa de Leis, para que a gente possa debater. Eu, inclusive, vou aproveitar o ensejo, meu presidente, e aproveitar que também estamos com o doutor Hudson aqui, esse excelente deputado, gente boníssima, que entende do assunto de saúde, deputado Zé Preto, para poder contribuir com um convite, né, especial, né, da Secretaria de Saúde da Serra, em nome do secretário de Saúde da Serra, que ele possa estar nessa casa, através de uma audiência pública. Então, nós já estamos convidando o secretário de Saúde da Serra. Se o prefeito quiser vir, fazer a boa praça de poder vir aqui para poder dar explicações sobre as mães que têm morrido, não só na materna infantil, mas alguns casos que aconteceram no Jaime também. Né? Queria convidar o diretor do Jaime para estar vindo aqui dar explicações sobre isso, porque não dá para aceitar mais, meu presidente, ver mãe morrendo, ver criança morrendo em pleno século XXI, não tem como. A gente vê mães morrendo com uma assistência e uma estrutura com que tem o Jaime, uma estrutura com que tem o Hospital Materno Infantil. Ontem mesmo, uma mãe mandando que perdeu o bebê em cima de uma maca porque não foi atendida em tempo hábil. Então não dá para aceitar isso, então nós vamos convidar através da Comissão de Saúde para que o mais rápido possível, com a celeridade, o secretário de Saúde da Serra possa vir dar explicações, e eu também quero que a gente possa convidar aqui o secretário de Saúde de Guarapari. O secretário de Saúde de Guarapari, que tem deixado a desejar a saúde de Guarapari, tem trazido pacientes, deixado no hospital aqui e abandonado esses pacientes aqui. E aí eu quero saber a explicação de por que traz o paciente em perfeito estado e abandona o paciente aqui. O prefeito lá que não tem senso, nem vontade política de trazer para essas pessoas um retorno satisfatório. A pessoa já está numa situação complicada de vida e aí traga para cá e abandonado. Eu peguei 2 casos, já coloquei o vídeo na rede social, só que o prefeito parece que não tem vergonha na cara e não se sensibiliza com essas pessoas. E aí eu estou cansado de ficar recebendo denúncia. Aí agora tem que convidar o secretário aqui para ele vir dar satisfação para a população, Zé Preto. Ele tem que vir dar satisfação para a população aqui. Não é só satisfação para a população de Guarapari, não. É do Estado, porque se você traz para dentro da cidade da Serra e abandona lá, e se o prefeito da cidade da Serra não se pronuncia, eu, como deputado, vou se pronunciar. Então, são várias situações que vêm acontecendo. Essa comissão, que é atenta ao povo, o deputado Bruno, que tem sido solícito a essas ações, eu quero parabenizar e agradecer, deputado, mas não dá para aceitar mais. Então, nós precisamos trazer o secretário de Saúde da Serra aqui, precisamos trazer o secretário de Saúde de Guarapari aqui e trazer outros secretários aqui, por região também. Trazer o norte, trazer os secretários dos municípios, para que nós possamos trazer e ampliar mais esse debate sobre saúde aqui nessa Casa de Leis. Porque também não é justo trazer aqui a regulação, trazer aqui a superintendência e não ouvir os secretários dessas pastas que talvez não estão atentos ao que tem acontecido. Porque colocar e transferir, né, com todo respeito, ao Estado, ou à regulação, ou à superintendência, os anseios e os pedidos da população nos seus respectivos municípios e nas suas regiões, é muito ruim. Nós precisamos ampliar esse debate, para que nós possamos cobrar de verdade a quem assina e quem delibera as coisas também. Então nós temos que convidar sim, se o secretário Miguel puder estar vindo também, é importante para a gente, para que essa agenda se torne cada vez mais forte e nós possamos contribuir com política pública eficaz. Obrigado, presidente. Muito bem, deputado Pablo Muribeca, sempre preocupado com a população da Serra
e do nosso Estado do Espírito Santo de maneira integral, mas sempre com muito carinho ao munícipe da Serra. Eu parabenizo Vossa Excelência por ser sempre combativo no sentido de buscar resultado para o povo da Serra. E pode ter certeza que essa comissão e essa presidência estará sempre ao seu lado no que se refere à busca de mais saúde e mais serviço prestado no município da Serra. Inclusive, deputado, muito obrigado pela palavra. Nós fizemos já o convite para que o SAMU, o Sistema de Justiça e Homicídio, possa estar vindo nessa casa, já está marcado. E a região de Nova Almeida, que é lá de Serra, lá, e tem Fundão, né, que também tem sofrido muito, com a situação de demora de atendimento. E aí nós estamos convidando o SAMU para vir esclarecer. Então, várias denúncias, poxa, Pablo, nós estamos demorando muito, o sistema de SAMU está horrível. E eu falo que está horrível, porque eu liguei esses dias para o SAMU para poder ver uma situação de uma emergência de uma pessoa, e realmente é um trabalho danado para você ter o atendimento. É uma burocracia danada, e a pessoa precisando de uma urgência de um atendimento. E Nova Almeida está sofrendo muito com isso. Nas minhas caminhadas e a caminhada do governador, e eu fiz esse pedido ao governador formalmente, fiz esse pedido a ele e fiz o pedido ao secretário Miguel, que tenha sensibilidade com a Grande Nova Almeida, com as regiões que são locais, tem Aracruz, tem Praia Grande, tem Fundão. Essa região precisa de ter um atendimento, precisa de saúde na veia lá, precisa de vontade política, mas que vontade política aconteça. Não dá para ter vontade política e ficar só aqui no papel. A gente debater, trazer para essa Casa de Lei e Superintendência, trazer regulação, trazer SAMU. Nós precisamos assinar, nós precisamos fazer as coisas acontecerem. E só assim as pessoas vão se sentir satisfeitas com a saúde, que está em primeiro lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Pablo Moribeca. Cumprimento a Associação das Pessoas com Albinismo. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, é um prazer tê-los. Aqui vocês têm voz. É isso aí. Com a palavra, deputado Zé Preto. Cumprimentar os colegas deputados, o presidente Bruno Revende, o Fábio Moribeca e o doutor Utos, e cumprimentar o Márcio e a Samila. O que acontece, na verdade, o que o Moribeca falou, sobre regulação, muitas das vezes, quando dá esse problema de não comparecimento, mas 100% são os municípios. Eu falo do meu município de Guarapari, eu tenho certeza, porque a dificuldade de retornar uma marcação é muito grande. Então, assim, nós temos que trazer a responsabilidade dos municípios, Bruno, que é o município que é responsável, que o tratamento da Secretaria de Saúde de Guarapari para levar essa demanda, levar as marcações, que, na verdade, é um problema sério. Chega pessoas, assim... 50%, 60% não consegue ter o retorno na marcação de regulação. E a gente tem que colocar como responsabilidade os municípios, principalmente eu falo do meu município de Guarapari, que o diálogo com os pacientes é muito difícil. Então, assim, o Guarapari tem uma extensão muito grande de interior, também que dificulta, mas teria que ter mais responsabilidade de passar a marcação. Então, acontece isso aí, quase 50%, né, que não comparece. E talvez exames que poderia ser assim de muita importância naquele momento, passa 1 ano, passa 2 anos, a pessoa torna a entrar na regulação e quando vai descobrir, a vez já está complicado. Mas nós temos que chamar a responsabilidade pela Secretaria de Município, principalmente de Guarapari, que é um trabalho muito ruim. O que o Moribeca falou aqui, Moribeca, semana passada eu fui chamado 9h30 da manhã no UPA, nós temos que convocar, já pedi a Bruno para convocar a secretária de Saúde, a subsecretária e a diretora do UPA de Guarapari. Domingo travado, 9h30 da manhã, fui lá, filmei, eu tenho filmado, vou guardar para nós trazer quando eles estiverem aqui. 9h30 da manhã, lá são 4 gabines de médico para atender, não tinha um médico, nem um médico, tem comprovado, não adianta falar. Que já me enganaram, um dia botou, porque a gente não ter, assim, conhecer o médico, doutor Lúcio, você já colocou na gabine um dia lá, médico que não era médico, tirou de lá e trouxe para cá para me mostrar para mim, para forjar que tinha médico e não tinha. Guarapari está desse nível, entendeu, Moribeca? Então, 9h30, não tinha um médico. Então, na verdade, isso é crime, isso é responsabilidade de município, prefeito, secretário e a diretora do UPA. Nós temos que convocar urgentemente Guarapari, talvez seja um dos municípios que passa a pior decadência de saúde do estado do Espírito Santo. Então, assim, não é brinquedo, está morrendo gente, morre gente dentro do UPA de Guarapari de infecção. Talvez o AVC, a pessoa está com início de AVC, ele segura a pessoa lá,
10 horas, 11 horas, de um dia por outro, e não dá um diagnóstico para trazer com urgência para o São Lucas, para que seja atendido quanto mais rápido, para ter mais facilidade de ser curado. Então, assim, Guarapari, eu peço aos colegas que nós convoca, nem que seja no Ministério Público que eles venham, porque dificilmente eles vão vir, tá, Rebeca? Dificilmente. Porque eu já conheço ali, o doutor Lúcio também tem relato, ele sabe que eles são difíceis, mas o UPA de Guarapari, que nós não temos um hospital, chegar às 9h30 da manhã, não ter um médico atendendo, só ter um médico atendendo na emergência, mas o médico da emergência não pode sair. Ele estava lá, filmei ele falou, você pode filmar. Tinha 3 pessoas na emergência, um entubado e outro para entubar, ele sozinho, com o ajudante, e as gabines de médico, 9h30 da manhã. Olha o que eu trouxe eles aqui, eu vou mostrar para vocês. Está guardado, filmado e vou mostrar, porque para vocês verem o descaso que tem com a saúde de Guarapari. Então, assim, está tudo bem, nós precisamos, nós da Comissão de Saúde, da Frente Parlamentar, Moribeca, trazer eles aqui, nem que seja fazer uma denúncia aonde que for, doutor Lúcio, que o senhor tem mais o Bruno, que é médico, temos que trazer ele aqui para eles dar uma explicação à sociedade, principalmente de Guarapari. Porque tem muita gente morrendo em Guarapari com casos simples, mas por causa do descaso com o órgão público, com o órgão de saúde de Guarapari, a pessoa morre. Tem relatos de pessoas morrer lá com infecção urinária. Infecção urinária com pessoa com 39, 40 anos não pode morrer. Eu não sou médico, mas é uma coisa fácil de ser cuidado. E a pessoa morre ali, vai não dá o diagnóstico, vai segurando. 1, 2, 3, 4, 5 dias, compensa que não. A pessoa, fica vigiando, a família fica eufórica, chamando a gente, achando que a gente pode resolver. E a gente acaba dando um amparo, mas a gente não pode resolver. Então, o que acontece? A pessoa vai, no final, fala, a pessoa morreu. Então, assim, nós não passou da hora de nós chamar na responsabilidade aqueles pessoal que cuida da saúde de Guarapari. Eu peço encarecidamente a vocês, colegas, que nós chama e abram uma sessão aqui, urgentemente, de convidar eles. Pela ordem aqui, senhor presidente. Pela ordem, José Preto, você está com a fala? Mas Guarapari não é a cidade de saúde, José Preto? É um relato e talvez seja a maior mentira do Brasil. É a maior mentira do Brasil. Guarapari é cidade de saúde por si próprio, por natureza que Deus deu. Mas cidade de saúde nunca foi, nunca. Se não tiver os órgãos públicos com amor no coração, nunca vai ser. Não é cidade de saúde, a gente vê, eu falo para vocês, é precário o nosso UPA e a gente vai vendo que nada está sendo feito. Então, assim, eu vejo uma responsabilidade danada. Fui vereador 2 mandatos lá, o prefeito nunca chamou a responsabilidade para ter compromisso com a população de Guarapari pela saúde. Então, assim, eu vejo assim, hoje estamos em decadência, já vem lutando e caindo, e hoje chegou ao fundo do poço. Nós precisamos ter um compromisso de chamar e eles explicar. E relato nós temos, e temos prova. Eu venho fazendo prova, porque eu não sou de ir em redes sociais colocar, não. Eu estou pegando prova que quando está lá sem um médico, tem 60 pessoas esperando para ser atendido. Tem pessoa que entra lá 10 horas da manhã, é chamada para ser atendido 7 horas da manhã. Então, se for infecção, o negócio já agravou, não é verdade, doutores? Que vocês são doutores. Eu não falo como doutor, porque eu não sou doutor. Mas um bom senso da gente dá para a gente saber que uma infecção ela pode agravar com 7, 8 horas. Então, assim, e lá nada é feito. Então, nós da Frente Parlamentar, nós da Secretaria de Saúde, nós precisamos trazer eles aqui à força, se eles não vierem a mostrar à sociedade o compromisso que ele tem. E Guarapari nunca foi cidade de saúde. Guarapari é cidade de saúde por dom de Deus, porque é uma cidade maravilhosa, bonita, praias monazíticas, mas saúde nunca foi aplicada em Guarapari, nunca foi em primeiro plano em Guarapari, que saúde teria que ser em primeiro plano, mas não é, e a gente vai vendo os movimentos que continuam não sendo, né, Bruno? A gente vê os apelos que a gente pede aos colegas, doutor Utis, toda a vida foi um parceiro de Guarapari, Bruno, como médico, e a gente vê o relato que não tem nem primeiro socorro em Guarapari direito. Se a pessoa rasgar um pedaço maior lá, tem que vir para Vitória. Não consegue fazer nenhum ponto. Então, assim, é muito complicado uma cidade de 130 mil habitantes e carregar essa mentira por muitos anos, que é a cidade de saúde de Guarapari. É a cidade de saúde do Espírito Santo, mas não é. Só complementando você breve, Zé Preto. Eu sou testemunha, porque eu acompanho seu trabalho desde a primeira vez que você ganhou como vereador. Nós trabalhamos juntos. Guarapari, a população sofre muito, mas é muito tempo. É muito tempo. Então, não tem essa organização. Então, é questão de gestão. E, assim, só para complementar, Zé Preto,
um AVC, um derrame, define o quadro do paciente nas primeiras horas. Se deixar 2 dias, vai ficar sequela permanente. E infecção urinária mata muito quando não é diagnosticado rápido e demora. Você bem falou, demorou, faz uma septicemia, o paciente morre. O que nós devemos fazer, Bruno, aqui é fazer um convite à Secretaria de Saúde, um convite que a gente pode chamar, convocar no Estado. A gente tem esse poder de convocar, de pedir, pedimos a você para chamar os superintendentes aqui, fazer um convite para as 2 secretarias, da Serra e de Guarapari, viu, Pablo? Se por acaso eles não comparecerem, Zé Preto, assim, a gente vai convidar, a gente não pode convocar. Aí, Bruno, a gente pegar os documentos que eles têm e a gente fazer uma representação ao Ministério Público, que é que tem que começar. Você entendeu, Zé Preto? Você traz isso tudo que você trouxe, e nosso papel aqui é fiscalizar também os municípios, mas encaminhando para aqui, para o Ministério Público local e para aqui, para o Ministério Público aqui no Estado. Está certo, Zé Preto? Porque nós, nós fiscalizar município, pode, lá em Guarapari está com essa tática que nós não podemos fiscalizar. Mas nós podemos sim, porque o UPA, cada paciente que passa lá tem recurso do Estado. Então, a UPA nós pode, que na verdade, a UPA nós precisamos trazer aqui, porque a UPA tem, o Estado tem participação de cada paciente que passa lá. E a maioria dos médicos é pelo consórcio também, que é o Estado que paga, né? Então, nós precisamos trazer urgente, Moribeck, da Frente Parlamentar e da Comissão de Saúde. Nós teríamos que, porque nós vamos entrando também para fim de ano, agora fica assim, mas lá nem tanto, porque, na verdade, quando chega mês de final de ano, aumenta mais a demanda, mas agora, se você for lá, Moribeck, nós podemos fazer uma visita, quando tiver assim, para você ver como é que está a saúde de Guarapari. Então, nós precisamos trazer aqui, convocar, convidar e trazer aqui para eles terem um relato deles, para ver a dificuldade. Por que não tem um diálogo entre município e Estado? Por que não tem um diálogo entre município e Câmara dos Deputados? Por que não tem? Por que não fala? Não provoca que está em dificuldade? Parece que quer trazer para eles, colocar assim, sobre escuro o que está acontecendo em Guarapari e não apresenta a realidade. Deputado Zé Preto, eu tenho que parabenizar Vossa Excelência, assim como fiz com o deputado Pablo Moribeca, por ser um deputado combativo, um deputado que persegue com unhas e dentes a assistência qualificada à saúde. Eu tenho sido testemunha de, mesmo sem ser médico, das vidas que Vossa Excelência tem salvado, tem trazido realmente um resgate para o povo de Guarapari. Vossa Excelência está de parabéns e sabe que pode contar comigo, tá certo? Como médico, como deputado, como parlamentar, como presidente dessa Comissão de Saúde, que muito honrosamente é composta por cada um dos senhores deputados. Nós vamos deliberar, então, o que tínhamos na ata e também esses dois aditivos que foram somados com as solicitações dos senhores. A visita técnica às ETAs de Guaçuí, localizadas no Morro do Cristo Redentor e nos distritos de São Pedro de Rates, em Santiago, que tem por objetivo apresentar as reais condições em que se encontram os reservatórios de captação de água, que é distribuída para a população do município de Guaçuí, em hora e data a confirmar. Como voto o deputado Pablo Moribeca. Voto sim, presidente. Como voto o deputado Hudson Leal. Como voto o deputado Zé Preto. Aprovado por unanimidade. Deliberar a solicitação à Secretaria de Saúde do Estado o contrato da empresa 2020 em oftalmologia no Estado do Espírito Santo. A superintendência, que faz parte da Secretaria de Saúde. Como vota o deputado Pablo Moribeca. Favorável, presidente. Como vota o deputado Hudson Leal. Como vota o deputado Zé Preto. Aprovado por unanimidade. O convite ao secretário de Saúde e gerências da UPA de Serra e Guarapari para discorrer sobre o tema a saúde no município e fluxo de referência de urgência, emergência e procedimentos seletivos nos municípios. Como vota o deputado Pablo Moribeca? Voto sim, pelo amor de Deus, prefeito médico. Como vota o deputado Hudson Leal?
Como voto o deputado Zé Preto. Voto sim, presidente, com urgência, que a nossa cidade de Guarapari precisa de trazer uma explicação para a sociedade. Aprovado por unanimidade. Estamos seguindo agora para a fase de comunicação, com o intuito de levar a Comissão de Saúde para dentro dos municípios, apurar as condições de funcionamento e demandas necessárias, conforme o cronograma aprovado, o colegiado fará as seguintes visitas técnicas. 26/6/2023, segunda-feira, às 9 horas, Hospital Infantil de Vitória. 28/6/2023, quarta-feira, às 14 horas, Hospital Apóstolo Pedro, Mimoso do Sul. 5/7/2023, quarta-feira, 14 horas, Santa Casa Misericórdia, Iguaçuí. 12/7/2023, quarta-feira, 13 horas, Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro. Com a Comissão de Saúde convida a todos para participar da audiência pública de prestação de contas dos trabalhos realizados pela Secretaria de Estado de Saúde do primeiro quadrimestre de 2023, a realizar-se no dia 16 de junho, sexta-feira, às 9 horas, no plenário de Seu Cardoso, a ser apresentada pelo excelentíssimo senhor Miguel Paulo Duarte Neto, em conformidade com o disposto no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar 141 de 2012. Um convite importante, onde o secretário vai vir a esta Casa de Leis, prestar contas do que foi feito na saúde dos capixabas no primeiro quadrimestre. Eu convido a todos e friso a importância de tê-los presentes para que a gente possa realmente debater e trazer, cobrar e propor também soluções para o próximo quadrimestre. Agradeço mais uma vez a todos pela presença. Agradeço a Deus, ao gabinete, à Comissão de Saúde, à presidência da ARES, diretoria das comissões permanentes, servidores de engenharia e tecnologia, repórteres da TV ARES, taquigrafia, sonorização, procuradores e consultor técnico. Nós vamos encerrar pela adiantada hora. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária no plenário Rui Barbosa, nesta Casa de Leis. Muito obrigado a todos. A TV Assembleia acaba de transmitir ao vivo a reunião da Comissão de Saúde. O colegiado é presidido pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Continue acompanhando a nossa programação pelo nosso portal de notícias, redes sociais e às 10 da noite no Jornal Panorama. TV Assembleia, mais perto de você.